Algumas mulheres Mamutói ficaram preocupadas porque um sungaia queria juntar-se a elas na casa da mãe deles. Foi difícil fazer entender que a fogueira que pensávamos consistir em uma mulher e seus 2 companheiros era, realmente, formada por um homem, e seus 2 companheiros, exceto que um deles era uma mulher, e o outro era um homem. O sungaia se referia a ele como ela. Tinha barba, porém usava roupas femininas, e embora não tivesse seios, era mãe para uma das crianças. Certamente agia como mãe da criança. Ele devia querer muito ser uma mulher. Talvez não tenha roubado a força vital de uma mulher. Talvez tenha nascido no corpo errado. Isso também pode acontecer. Essa fala é um excerto do livro Os Caçadores de Mamutes, de Jean M. Auel, o 3º volume da série Filhos da Terra. O livro foi publicado em 1985, mas a história, um romance paleolítico, se passa cerca de 30 mil anos atrás. Crianças trans não existem é um dos mais novos bordões dos conservadores. Por que os conservadores não reconhecem a existência de crianças trans? Os motivos são complexos, mas parte deles, talvez a parte mais forte, seja por elas só terem virado assunto de interesse na mídia recentemente, graças ao ativismo trans. Foi necessária uma geração de ativismo pró-trans para que crianças trans virassem assunto. As pessoas trans, hoje adultas, não querem que as crianças de hoje passem pelo mesmo que eles passaram, porque eles também foram crianças trans. Mas na época ninguém sabia. Crianças trans sempre estiveram por aí, só que ninguém falava delas. Por isso, agora que estão ganhando visibilidade, alguns negam sua existência, achando que são algo novo, inventado pela militância LGBT. Por quanto tempo as crianças trans têm existido e sido relegadas à invisibilidade? Como todo adulto trans foi uma criança trans, a resposta tem que ser há tanto tempo quanto pessoas trans existem. E há quanto tempo pessoas trans existem? A condição que faz de uma pessoa transgênero é a incongruência de gênero. Incongruência de gênero é um fenômeno humano, por isso é tão antigo quanto a humanidade. Pessoas trans sempre existiram. Sem dúvida, essa é uma afirmação que soa absurda a muitas pessoas, especialmente pessoas conservadoras, e que têm idade suficiente para dizer: no meu tempo não tinha isso. E esse é o ponto. Na verdade, tinha sim, sempre teve. Essas pessoas apenas estavam condenadas à invisibilidade, presas ao fardo do seu sexo reprodutivo, que é uma expressão melhor que sexo biológico, pois identidade de gênero também é um fenômeno biológico, sem a possibilidade de serem quem são, passando suas vidas no armário. Isso responde à pergunta que segue como inferência lógica da afirmação de que pessoas trans sempre existiram. Se sempre existiram, onde elas estavam esse tempo todo? Para alguns, talvez pareça que elas só passaram a existir quando o movimento LGBT lhes deu visibilidade. Mas não é o caso. O que o movimento LGBT fez foi meramente isso: dar-lhes visibilidade. Existir, elas sempre existiram. Mas, mesmo que não houvesse um movimento organizado de visibilização de pessoas trans, algo que se pode argumentar que só surgiu na década de 1960, se elas sempre existiram, elas devem ter se manifestado por aí, certo? Deve haver uma ou outra pessoa trans esquecida nas notícias antigas de jornal e nas notas de rodapé da história. Sim, isso existe. E o objetivo deste ensaio é justamente esse: resgatar os exemplos perdidos de pessoas trans na história e usá-los para 2 propósitos. Primeiro, e mais importante, corroborar a tese de que pessoas trans sempre existiram. Segundo, honrar a memória dessas pessoas, muitas das quais foram punidas por manifestar sua identidade, muitas das quais viveram confusas, sem saber quem elas mesmas eram, carregando o fardo do preconceito que quase toda pessoa trans carrega, tendo vivido cedo demais para que o ativismo LGBT as defendesse e as ajudasse a se compreender. Esse tipo de visão retroativa sobre fenômenos intrinsecamente humanos não é novidade nenhuma na história da ciência. À medida que a ciência compreende melhor fenômenos físicos e mentais que sempre existiram, anedotas do passado são melhor compreendidas como exemplos de tais fenômenos anteriores à sua compreensão. Para citar apenas um exemplo, Immanuel Kant quase com certeza foi um autista, fato evidenciado pelo comportamento antissocial e metódico amplamente documentado na biografia do filósofo. A palavra autismo não existia no tempo de Kant, muito menos os rigorosos testes exigidos para se detectar essa neurodivergência num indivíduo. Mas o fenômeno, esse sim, existia. Antes de se procurar por indivíduos ao longo da história humana que tenham sido pessoas trans,
um modo menos difícil e mais convincente de se corroborar que o fenômeno da incongruência de gênero sempre existiu é procurando por culturas ao redor do mundo e ao longo da história que reconheçam a diversidade de gêneros do ser humano, não se limitando a classificar uma pessoa com base em seu sexo reprodutivo. A escolha de palavras é importante aqui. Essa é uma tarefa menos difícil, porque ainda é difícil, e muito, encontrar resultados consistentes de tal investigação. A antropologia, como quase qualquer outra ciência, tem o grosso de seu desenvolvimento na tradição acadêmica ocidental, iniciada com Platão e Aristóteles. Ao se procurar em bibliotecas ou na internet informações sobre povos não brancos e sua cultura tribal, se encontrará praticamente 100% de conteúdo escrito por pessoas europeias ou versadas nas tradições acadêmicas europeias, aplicando seus vieses ocidentais sobre outros povos. Isso é especialmente verdade quando pensamos em contatos mais antigos com esses povos, que aconteceram em contextos de guerra e colonialismo, onde as tradições de tais povos, estranhas à noção binária de gênero entendida pelos europeus, não eram apenas incompreendidas, eram intencionalmente repreendidas e combatidas, sendo vistas como atrasadas, bárbaras, pecaminosas ou sodomitas. Entender culturas diversas como válidas, dignas de respeito e preservação é um conceito relativamente novo na tradição acadêmica oriental, que foi alcançado depois de séculos de avanço na filosofia ética e da antropologia. Por isso, esse tipo de enfoque em culturas diversas é relativamente escasso. Quanto ao conhecimento produzido pelas pessoas desses mesmos povos, ele não está disponível em bibliotecas ou na internet, pois muitos desses povos são ágrafos. O exemplo mais notável de pessoas que escapam do binarismo de gênero em uma sociedade são as Hijra na Índia. As Hijra envolvem várias identidades que são chamadas pelos seus respectivos nomes no entendimento ocidental, como mulheres trans, travestis, gays, não binários e pessoas intersexo. Como a presença britânica no subcontinente indiano é um episódio gigante da história, indo desde o século XIX até Mahatma Gandhi, muito do que se escreveu sobre as Hijra foi sob a perspectiva cristã, europeia e transfóbica, que não apenas contaminou os relatos sobre as Hijra, como também o modo como a própria sociedade indiana enxerga essas pessoas, contribuindo com o apagamento de suas identidades. Foi só em 2007 que uma autobiografia de uma Hijra foi publicada, explicitando os desafios e particularidades na vida dessas pessoas. As Hijras são amplamente vistas como mulheres trans pelos ativistas LGBT. Outro notável exemplo está em não apenas um povo, mas numa gama de povos que habitam toda uma área continental, correspondente aos países do México e Estados Unidos. Os povos nativos da América do Norte reconhecem ampla e fortemente a diversidade de gênero entre suas pessoas, talvez mais do que qualquer outro povo humano, urbanizados inclusos. O termo anglófono, two-spirit, é usado de forma geral para o terceiro gênero presente na cultura de todos esses povos da América do Norte. Ele passa a ideia da pessoa ter dois espíritos simultaneamente dentro de si, o espírito de homem e de mulher. Obviamente, indígenas não falam inglês, a menos que o tenham aprendido de pessoas brancas. Os termos usados por essas pessoas são vários, mudando de povo para povo, como o termo mushi, usado pelos nahuás no México, ou o termo wingche, usado pelos Lakota, no norte dos Estados Unidos. Ambos os termos se referem a pessoas do sexo masculino, que se entendem como mulheres e exercem papéis femininos dentro de suas comunidades. O povo Lugbara, que vive no Sudão e Uganda, tem dois termos que se traduzem com bastante precisão para homem trans e mulher trans, respectivamente, Okuli e Aguli. Exemplo semelhante é encontrado em Samoa, onde foram cunhadas as palavras Fa'afafine e Fa'atema, para mulher trans e homem trans, respectivamente. Na África e Oceania, dois lados diferentes do mundo, dois povos que nunca tiveram contato um com o outro nomearam o mesmo fenômeno, porque ele é intrinsecamente humano. Os Hausa, na Nigéria, têm o termo Yan Dauda, que se refere a qualquer pessoa que apresente divergência entre seu sexo reprodutivo e sua manifestação social, enquanto homem ou mulher. Já os Dagbamba, em Gana, dizem claramente que o que determina se uma pessoa é homem ou mulher é a sua energia predominante, se masculina ou feminina, e não a genital com a qual a pessoa nasceu. Parece uma forma bastante própria de alguém que não estudou psicologia, pois tal área de estudo não existe em sua sociedade tribal, de descrever o que os livros de psicologia
chamam de identidade de gênero. Os citas, um povo montador da Europa Oriental, habitantes das atuais Ucrânia e Rússia, tinha o termo enari, que se referia a pessoas do sexo masculino que se vestiam e se comportavam como mulheres. Os enari eram tão importantes para a cultura cita que algumas funções sociais, especialmente místicas e religiosas, eram atribuídas especificamente a essas pessoas, e não a homens ou mulheres. Algo em comum entre esses povos, de diferentes partes do mundo e que nunca tiveram contato entre si, é atribuir essa diversidade de identidades a divindades que, igualmente, escapam do binarismo de gênero. Nos povos do norte da África, o termo insagoma é usado para se referir aos xamãs não binários. Os citas veneram a deusa Artimpasa, uma deusa andrógina, e que é a mãe de todos os enaré. No contexto ocidental, também se tem registro de grupos que hoje em dia seriam entendidos como pessoas trans, antes desse entendimento ser difundido em sociedade, e se trata de um grupo extremamente marginalizado, as Gali, no Império Romano. As Gali eram mulheres trans. Elas não apenas se vestiam de mulheres e possuíam nomes femininos, mas eram plenamente reconhecidas como mulheres no contexto do Império Romano do século I, chegando a ser esposas de homens. Esse conhecimento foi dúbio até o século XX, quando análises de DNA feitos em túmulos de Gali encontraram cromossomos Y. Foi também pela análise arqueológica de ossadas que se descobriu o primeiro indivíduo transgênero conhecido na história. É com as ossadas que este ensaio muda seu enfoque do macro para o micro, das culturas para os indivíduos. Comecemos a parte mais difícil. Em 2011, foi descoberta na República Tcheca uma ossada de 5.000 anos, pertencente a uma cultura que os arqueólogos chamam de cultura da cerâmica acordada. A arqueologia indica que as pessoas dessa sociedade davam muita importância a seus ritos fúnebres, com maneiras bem específicas de se enterrar pessoas de acordo com seu sexo. Homens eram enterrados com a face para o oeste e com suas armas. Mulheres eram enterradas com a face para o leste e com seus jarros. A ossada encontrada em 2011 é anatomicamente masculina, mas estava com a face para leste. Dada a seriedade que aquela cultura dispensava aos ritos fúnebres, os arqueólogos consideram pouco provável que essa fuga do padrão tenha ocorrido por engano. A explicação mais provável é que a sociedade que enterrou essa pessoa do sexo masculino reconhecia socialmente o seu papel de mulher. É um eco importantíssimo do passado da história LGBT que essa mulher da atual República Tcheca deixou para nós. Mas nós nem sequer sabemos seu nome, e nunca vamos saber. Quem será, então, a primeira pessoa trans conhecida por nome? Seu nome era Sabina, e ela era esposa de ninguém menos que o imperador Nero. Não confundir com Popeia Sabina, uma mulher cis que foi a mais importante esposa do imperador. Sabina é a sutil chave de transição deste ensaio dos povos com seus conceitos abrangentes e nem sempre claros, para os indivíduos, os trans perdidos ao longo da história. Quando Sabina foi apresentada a Nero, ela ainda tinha um nome masculino, Esporo. Após a morte de Popeia Sabina, Sabina, vulgo Esporo, foi transicionada por Nero e passou a viver como sua esposa. Nero procurou médicos no Império que fossem capazes de fazer uma cirurgia para transformar o corpo de sua nova esposa num corpo anatomicamente feminino. Cícero chamou tal procedimento, evidentemente impossível à época, de transmutação. Essa foi a primeira vez que o prefixo trans foi usado para se referir a uma pessoa trans. Embora seja possível dizer que o que Nero buscava era na verdade uma cruel mutilação de seu pobre escravo que teria seu corpo vituperado para agradar a lascívia do imperador, é igualmente válido responder que essa é uma interpretação transfóbica, oriunda de uma leitura dos registros históricos que apaga a existência de pessoas trans, no contexto de Ocidente, não de citas ou indígenas americanos. Ainda em Roma, no século II, Luciano de Samosata, em sua obra Diálogos das Cortesãs, escreve um personagem às vezes chamado Mergila, no feminino, mas que pede à sua amada, Leena, que o chame de Mergilus, no masculino. Quando Lena tenta comparar Mergilus a Tirésias, um personagem famoso da mitologia grega que tinha o poder de mudar de sexo, Mergilus rejeita o paralelo imediatamente. Diz ele: Eu nasci igual às outras mulheres. Só os meus pensamentos e os meus desejos e todos os outros sentimentos são próprios de homem. Mergilus que faz um bom paralelo com Diadorim, de Grande Sertão, Veredas, de Guimarães Rosa, um homem trans na literatura, muito antes do termo homem trans vir ao conhecimento de seus autores. Mergilus é fictício,
mas nos permite especular que Luciano, assim como provavelmente Guimarães Rosa, tenha conhecido um homem trans em sua vida em quem inspirou seu personagem. Mas se o caso de Esporo, Sabina, é ambíguo, sendo possível argumentar que ela era um homem cis, é muito mais difícil dizer o mesmo sobre a imperatriz Heliogábalo, que viveu cerca de 150 anos depois de Nero. Assim como muitos imperadores romanos, Heliogábalo era dada a orgias homossexuais, sempre levando belos homens ao seu palácio para desfrutar dos prazeres físicos. Assim como Nero, Heliogábalo buscou médicos no Império Romano que fossem capazes de realizar uma cirurgia que modificasse sua genital. Ao contrário de Nero, que buscava tal serviço para outra pessoa, Heliogábalo o buscava para si mesma, dificultando muito se dizer que se tratava de uma imposição cruel movida pela lascívia, e facilitando-se dizer ser um caso de incongruência de gênero. Em 2023, o Museu Britânico mudou os pronomes de Heliogábalo em sua exposição, passando a se referir a ela com pronomes femininos, acrescentando, com a cautela esperada de historiadores sérios, a informação de que não é possível afirmar que fosse, pois é muito difícil bater o martelo sobre a identidade de gênero de alguém que viveu há tanto tempo, mas que há fortes indícios de que fosse uma mulher trans. Passando para outra monarca, mas do outro lado do mundo, Haegon de Silla foi uma rainha da terra de Mingung, conhecida pelos ocidentais como Coreia, no século VIII. Mesmo em sua época, seus servos diziam o rei se apresentava ora como homem, ora como mulher. E representações de Haegon na infância a mostram brincando com brinquedos femininos. Um excelente argumento para a existência de crianças trans desde o século VIII. O fato de usarmos duas monarcas, Heliogábalo e Haegon, para exemplificar figuras históricas com incongruência de gênero, mostra que tal fenômeno pode ocorrer em qualquer pessoa, independente do povo e classe. Obviamente, há maior interesse em se manter um registro das vidas dos monarcas para a posteridade, e só por isso temos esses exemplos. Mas e entre os plebeus, não havia pessoas trans? É claro que havia. Apagados da história com sua identidade e tudo o mais que se poderia saber deles. Saindo dos monarcas e passando para a arte, talvez o exemplo mais forte, mais claro e até um pouco angustiante de identidade transgênero, gritando nas páginas dos livros de história, seja o da poetisa Kalonymos bin Kalonymos, que viveu na França do século XIII. O que melhor que a poesia para expressar as aflições do coração humano? Aflições como a de se sentir preso no corpo do sexo errado, séculos antes de identidade de gênero sequer começar a ser discutida. Na sua obra de 1322, Evenbohan, há um poema intitulado Tornando-se Mulher, em que Kalonymos lamenta profundamente o seu sexo, invejando as mulheres nascidas mulheres e expressando poderoso desconforto sobre o seu defeito de nascença, a genitália masculina. Seguindo os preceitos da sua religião, o judaísmo, e assumindo que Deus fez tudo perfeito, o poema se encerra com um agradecimento a Deus por ter feito Kalonymos como a fez. É visceral, é um grito silencioso, é um atestado tão impressionante da manifestação reprimida da mulheridade de Kalonymos que encontra perfeito paralelo com as experiências de vida de muitas pessoas trans da atualidade. Vale a pena ser lido. Com o encerramento do período medieval da Europa, os registros das vidas de pessoas comuns, gente do povo, se tornam mais abundantes e acessíveis, facilitando o trabalho de se caçar nomes de pessoas trans aqui e ali. Tal como o Museu Britânico fez com Heliogábalo, é prudente dizer que, por essas pessoas terem vivido há tanto tempo e não haver, em suas épocas, o conhecimento técnico necessário para se identificar uma pessoa trans, não se pode afirmar com certeza que tenham sido trans. Pode-se dizer, isso sim, que há fortes indícios de que tenham sido. Mas faço esse disclaimer mais por prudência que por dúvida, já que os exemplos são tantos que se torna inegável que ao menos alguns deles foram de fato pessoas trans. Antônio Erauso, nascido Catalina de Erauso, inaugura a lista de homens trans que assumiam identidades masculinas para poder lutar em guerras, mantendo-as pelo resto de suas vidas após cessarem os combates. A lista inclui o soldado holandês Magdiel van Antwerpen e o soldado estadunidense Albert Cashier, da Guerra Civil Americana.
Antwerpen foi levado a julgamento, e quando questionado se era homem ou mulher, deu ao tribunal essa resposta que diz muito. Na aparência, uma mulher. Na natureza, um homem. Cashier, celibatário, passou 50 anos de sua vida sem usar roupas masculinas, até que, já idoso e incapacitado, foi internado num hospital, onde a equipe médica inevitavelmente descobriu seu sexo, o que fez as enfermeiras passarem a vesti-lo com roupas femininas, inadvertidamente submetendo o homem ao processo de cissificação forçada, pelo qual a maioria das pessoas trans passa até hoje. Embora haja muitos casos de mulheres cis que se disfarçaram de homens para combater, como Sarah Edmonds e Maria Quitéria de Jesus, movidas por simpatia política a um dos lados do confronto, ou pelo desejo de proteger seus entes queridos, elas voltavam a assumir suas identidades femininas quando o confronto acabava e não precisavam mais de seus disfarces. O fato de Cashier, Antwerpen e Erauso terem se mantido como homens pelo resto de suas vidas, décadas depois do fim das batalhas em que participaram, claramente os difere desses casos. Nem todo homem trans foi combatente. O cirurgião James Barry e o músico de jazz Billy Tipton só tiveram seu sexo reprodutivo feminino descoberto após suas mortes, mantendo consistentemente suas identidades masculinas por toda a vida, sem nenhuma batalha que as justificasse. Em 1732, a princesa Serafina, como era conhecida no bairro em que morava em Londres, processou um homem por extorsão e roubo. O tribunal registrou o caso sob seu nome legal, um nome masculino que não será revelado aqui. Os vizinhos que foram chamados para testemunhar no tribunal sequer conheciam a princesa Serafina por esse nome. Para eles, ela era apenas a princesa Serafina. Ela era conhecida em seu bairro por sempre pegar vestidos emprestados e estar sempre seduzindo homens. No século XVIII, o casamento de Charles Hamilton foi anulado quando sua esposa denunciou aos tribunais que havia se casado com uma mulher. Pelo crime de se disfarçar de homem e enganar a própria esposa, Hamilton foi açoitado em público, com seus seios à mostra. No século XIX, o ator Charles Handel ao mesmo tempo se vestia e se apresentava socialmente como homem e debochava dos outros homens pelo seu modo de vida superficial. O tempo em que viveu permitiu a Handel ser lido como uma mulher feminista sardônica, comparando-se aos homens para afirmar seu lugar na sociedade, e não por se enxergar como um, sendo com isso poupado de punições tão severas quanto os outros homens trans que viveram antes dele. E com isso chegamos ao século XX, em que casos como os de Dora Richter e Christine Jorgensen, pacientes de Magnus Hirschfeld, um médico alemão que foi pioneiro no estudo da incongruência de gênero, antes de seu trabalho ser destruído pelos nazistas na década de 1930. Figuram entre as primeiras pacientes a receberem cirurgias de afirmação de gênero, de Sabina a Dora Richter, podemos formar uma corrente histórica de pessoas trans, com seus elos atravessando todo o período registrado da história humana, com existências que a transfobia tentou apagar, mas que sobreviveram, nos fazendo pensar em quantas outras existências foram de fato apagadas e nunca serão conhecidas. Um fato permanece: pessoas trans sempre existiram.